Boa noite a todos e a todas. Esse é o momento da nossa reunião pública. Todos são bem-vindos, todas são bem-vindas. Essa é a Casa de Batuíra, instituição espírita localizada no município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro. Temos um trabalho assistencial de relevo. Atendemos a 85 famílias, um universo de 600 pessoas que vivem numa situação abaixo da linha da miséria. Atendemos mensalmente essas pessoas com uma cesta básica. Todos podem, quem quiser e puder, podem nos ajudar a ajudar. Nós agradecemos desde já. E hoje nós temos o prazer de receber um convidado de longe. Está a quase, mais de 1.000 quilômetros. Eu acho que é 1.300 quilômetros de distância daqui. O nosso companheiro Irineu. Opa! Opa, Isso! aí! A você aí! Muito bem! Irineu, ele é presidente da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, Nova Hartz, no Rio Grande do Sul. É 1h30 de Porto Alegre, mais ou menos, né, Irineu? Perfeito, é bem próximo, 60 e poucos Isso. quilômetros a gente já está em Porto Alegre, é bem próximo mesmo. Muito bem. A cidade onde está localizada a Sociedade Espírita Joana de Ângeles foi colonizada por alemães. Eu já tive oportunidade de ir lá falar e agora eles estão com sede própria. Se Deus quiser, estaremos em breve lá participando. Irineu, muito bem-vindo à Casa de Batuíra. Essa nossa instituição está localizada no município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro, e é para nós um prazer imenso tê-lo conosco. Vou fazer a leitura de um trecho, de uma mensagem do Espírito Batuíra, que é o mentor de nossa casa, e a prece. Logo em seguida, passarei para você a palavra. Você vai até 19h50, logo em seguida, você me retorna a palavra e eu faço a visualização terapêutica e a irradiação. Perfeito. Muito obrigado. A página de abertura é a lição 40 do livro Mais Luz. Chico Xavier é o médium, Batuíra é o espírito. Nos testemunhos do bem, digam outros que o mal vence o bem, afirmem outros que o bem é derrotado. Não permitamos que pensamento de tristeza ou abatimento se nos insinuem no espírito nas horas de crise. Sabemos que as chagas espirituais, abertas pela violência ou pela incompreensão, constituem dores enormes. O hábito, a dignidade, a consciência tranquila e o amor ao trabalho afastam-se terrivelmente feridos dessas refregas, nas quais o coração parece cavalgado por pesadelos mortais. No entanto, é preciso refletir que, depois de cada testemunho vencido, é como se houvéssemos conquistado a prerrogativa de nova reencarnação. Vamos então à nossa prece. Amado Jesus, bons espíritos dirigentes de nossa casa, rogamos o teu amparo, Senhor Jesus, em favor do teu servo Irineu, que com tanto carinho aceitou o nosso convite para dividir conosco o estudo dessa noite, fruto do seu conhecimento. Abençoa, Senhor, a cada um de nós reunidos nessa reunião online. E rogamos, Senhor Jesus, que nos dê saúde e paz hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, eu passo a palavra ao nosso Irineu, e desde já eu agradeço, viu, Irineu, a sua participação conosco. Está com você a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, Hélio, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês, meus queridos irmãos. É uma honra imensa nós. Nós escolhemos, então, como tema da nossa exposição, uma exposição evangélica, o tema, então, vai ser a lei de amor.
Essa lei, nós vamos falar sobre ela, mas vamos iniciando no... Nós vemos na questão escrita então por João, que eles nos diz assim, começando assim na pergunta, né, a lei do amor, para saber qual é o maior mandamento da lei. Então, inicia então nos contando que os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, Jesus, né, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão. Quando a gente lê essa passagem, a gente vê assim, a gente percebe que ela está no meio de um contexto. Eu gosto sempre de explicar para a gente entender e dar valor ainda mais ao nosso Mestre Jesus. Quando nós nos apegamos aos detalhes do que está escrito, quando nós colocamos sentido, quando nós colocamos importância nas pequenas coisas, é incrível como a gente vê a grandeza do Mestre Jesus sendo aumentada na nossa mente e no nosso coração. Nós vamos, então, lembrar de quem eram os fariseus e quem eram os saduceus. Rapidamente falando, então, nós vamos lembrar que os saduceus, eles eram um grupo, então, de judeus, né, que tinham vários lá, tinham saduceus, fariseus, nós vamos lembrar que tinham zelotes, então, vários grupos de judeus, e cada qual com a intenção de ter a verdade absoluta. Mais ou menos parecido como é hoje, né, pessoal? Mas, falando então daquele tempo, as diferenças, então, porque aparece muito no Novo Testamento Jesus tendo, digamos assim, um diálogo com os saduceus, fariseus, enfim. Mas, então, ali nos diz que os saduceus ele é um grupo elitizado de judeus, que acreditavam muito na Torá, nos 5 livros primeiros do Antigo Testamento, mas que tinham como característica principal de diferença dos outros é que eles não acreditavam em nada após a morte. Quase que como um materialista, se nós pudéssemos fazer um paralelo. Então, os saduceus, eles diziam assim, morreu, terminou, vai para um escuro, para um nada e terminou a vida. Os fariseus já eram um grupo religioso que também tinham a questão muito, eles primavam muito pelo que estava escrito, acreditavam de uma certa forma numa continuação da vida, o que diferenciava muito dos saduceus. Mas os fariseus tinham a peculiaridade de também colocar, além do que estava escrito, eles queriam normatizar, né, a Torá. Então, eles inventavam regras orais, que não estavam escritas no Torá, enfim, não estavam escritas no Antigo Testamento. Então, para tudo eles queriam colocar regras. É por isso que Jesus dizia, né, falava da hipocrisia dos fariseus, dos saduceus, enfim, porque ele tinha essa contenda. Por exemplo, os fariseus, eles, então Moisés instituiu o sábado como dia de descanso, né? É importante a gente saber frisar isso, porque muitos irmãos nossos atualmente, né, celebram o dia de sábado, eles não fazem nada no dia de sábado, não podem fazer nada. Então, naquele tempo, Moisés instituiu essa lei civil, porque existiam muitos escravos e eles não tinham descanso nunca. Então, Moisés instituiu, não, o sábado é dia de descanso. Tudo bem. Os fariseus queriam dizer assim, tá bom, mas quanto se pode trabalhar no sábado que não seja considerado, por exemplo, trabalho? Então, por exemplo, olha só como eles se preocupavam com essas coisas assim, até interessante para título de conhecimento. Quantos passos uma pessoa podia dar no dia de sábado que não era considerado trabalho? Vejam, eram umas questões, umas pequenas, umas coisas, e Jesus teve a oportunidade de dizer que nem eles não faziam, né? Nem eles não respeitavam, mas eles queriam que os outros fizessem. Então, eles instituíram, né, que no dia de sábado não se pode caminhar mais, né, que 2 estádios.
Um estádio mais ou menos assim, queria dizer em torno de 1 quilômetro para nós, convertendo assim, mais ou menos, né, só para a gente entender. Então, mais que 2 quilômetros a gente não podia caminhar. Jesus teve várias ocasiões de dizer que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Aí, então vai em contraposição essa questão. E Jesus fazia cura nos sábados também. Teve ocasião de curar um cego e colocando lá um pouco de barro nos olhos dele, ele diz, ó, se encaminha até aquele lago lá e chegando lá tu lava os teus olhos e tu vai enxergar. Nós sabemos que Jesus não precisava dizer para ele fazer nada, né? E teve várias ocasiões que a pessoa era curada na hora sem precisar fazer nada, mas ele quis mostrar que ele tinha que caminhar mais que os 2 estádios e era um sábado. Vejam que na perfeição de Jesus ele ia desmascarando, ia modificando então essas questões. Mas voltando então, pessoal, no início que a gente falou, então, os fariseus tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus. O que os saduceus falaram para Jesus? Os saduceus inventaram uma história que já tinham dito para ele, a gente vai encontrar isso em João 13, que inventaram uma história para ver a resposta de Jesus. Eles disseram assim, que estava, né, que Moisés tinha instituído, que se o filho mais velho casava primeiro e depois com aquela mulher. Se ele não tivesse filhos, o filho, no caso, o mais novo da família, desposaria aquela mulher e assim sucessivamente. Daí eles inventaram uma história dizendo, aconteceu então que uma família tinha 5 homens varões e os 5, né, um desposou essa mulher e não tiveram filhos, ele foi morrendo até que a mulher morreu também. E daí era a pergunta dos saduceus, porque eles não criam, então, na continuação, né? Mas, para provocar Jesus, disseram, para o tentar, né? Disseram, tá, e daí tá bom, então, depois essa vida, com quem que a mulher ia ficar, né? Porque ela desposou sim. Aí o mestre disse para eles que Deus não era Deus dos mortos, e Deus dos vivos, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aquilo, então, a gente pode imaginar com o magnetismo de Jesus o quanto foi para eles realmente um tapar a boca deles e eles foram embora. Mas então chega os fariseus para o tentar, e a gente vai ver, né, que como eles faziam isso, né, como eles provocavam então para ver as respostas de Jesus. E a pergunta foi, mestre, qual o mandamento maior da lei? Essa pergunta ela é muito importante a nós todos. A resposta de Jesus. Então, qual é o maior mandamento da lei de Deus? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E com uma pausa breve e significativa complementou a lição. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele continua de tão significativo, de tão importante esse ensinamento do amor, que ele continua dizendo, esses 2 mandamentos, que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, esses 2 mandamentos contêm toda a lei e todos os profetas. Então, eles tinham, né, um era doutor da lei, então eles tinham a pretensão de saber a Torá de cor e poder discursar dela e dizer quem estava errado e quem não estava. E ele diz que esses 2 mandamentos, toda a lei e todos os profetas estavam contidos nesses 2 mandamentos. Então, o resto demais, se a pessoa não soubesse, não teria problema, porque ela com certeza ela ainda estaria no caminho seguindo as leis de Deus. Então a gente vai ver então falando um pouco sobre esse amor, né? Porque Jesus falou de amor, né? Amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Então nós vemos que o nosso grande desafio desta encarnação e de todas as outras e de muitas que vão se seguir ainda, o nosso grande desafio é um só, que é amar. Então, no contexto das nossas existências,
Na verdade, se fosse para sintetizar, se fosse possível, nós poderíamos dizer que nós reencarnamos para aprender a amar. Porque nós sabemos o quanto o amor nos transforma, o quanto o amor é importante a nós todos. Amar a Deus, amar o próximo e amar a si mesmo. Se nós utilizarmos esses mandamentos, mas pensarmos neles de trás para frente, fica mais fácil o entendimento. Fica mais fácil nós entendermos que primeiro eu preciso amar a mim mesmo. Aí a gente vai entrar em umas questões até psicológicas, filosóficas, mas nós poderíamos fazer uma reflexão, meus amigos, de como realmente nós estamos nos amando. Porque a pessoa que não está se amando, ela não se ama, ela não está de bem consigo mesma, ela está de mal, a gente vê assim, nossa, como essa pessoa está de mal com a vida, né? Porque ela não se ama. Então, se nós precisássemos fazer essa reflexão, lembrando do grande ensinamento de Santo Agostinho, do te conhece a ti mesmo, né? De fazer aquele balanço diário de como foram as minhas atitudes em relação a mim, em relação aos outros. Esse grande ensinamento para nós é de suma importância. O autoconhecimento, a autoconfiança, o autoamor é que vão nos permitir sermos pessoas melhores, que vai nos permitir avançar além do nosso egoísmo, além do nosso orgulho, da nossa prepotência, enfim, de todos os vícios que ainda estamos arraigados. É só o amor, meus irmãos, que vai nos transformar. Porque o amor, esse amor que vem de Deus, que vem também de Jesus, é a vida que ele tanto diz, mas a vida em abundância, sempre tendo mais. É como se nós pegássemos um copinho dentro de uma jarra e ele cresce sozinho, ele sempre está cheio, assim é o amor. Quem ama sempre está transbordando, quem ama compreende, quem ama tolera, quem ama tem paciência, quem ama compreende o seu próximo. Mas para isso acontecer, nós precisamos nos amar, nos aceitar da maneira que nós somos. E aquilo que não estiver bem, é fácil, mudamos. A nossa reforma íntima é para quê? Né? Nós não estamos aqui senão para dilapidar essa pedra bruta que muitas vezes nós somos. Como está a nossa transformação? A nossa procura por sermos melhores, né? Porque o Espiritismo, ele nos ensina que nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós somos responsáveis por nós mesmos. Infelizmente, né? Terminou o tempo de colocar a culpa nos outros. Não fiz isso porque o meu esposo não deixou. Minha esposa não queria. Não sei, né? Não é assim. Nós somos responsáveis por nós mesmos. Então, vejam como fica mais maduro para nós. Nós não estamos mais na era infantil de botar a culpinha, de botar as coisas nos outros. Isso parte de nós. Então, o amar a si mesmo é de fundamental importância, porque ele é o primeiro degrau. Nos aceitarmos, mudarmos aquilo que nós precisamos, para aí subir um outro degrau, que é o amor ao próximo. E esse amor ao próximo, claro que nós não vamos, depois da palestra, já estamos perfeitos em tudo, não é assim, é só uma reflexão, mas o amar o próximo é principalmente entender as diferenças. Todos nós temos a nossa história de vida, as nossas reencarnações, os nossos medos, as nossas conquistas, as nossas virtudes, os nossos vícios. Então, todos somos diferentes e Deus nos coloca para que nós habitemos o mesmo espaço físico, para que nós possamos aprender uns com os outros. É como se Deus dissesse assim: meu filho, eu vou te matricular numa escola. Né? Nós simbolicamente falando, nós ainda na tenridade, né? E talvez como espíritos ainda estejamos no início apenas da nossa caminhada. Então Deus nos matricula
na melhor escola, porque Deus só tem o melhor para dar para nós. Isso a gente tem que ter toda a certeza do mundo. Então, São Gonçalo, para os nossos amigos, é a terra encantada. É aí que a gente tem que estar. E eu preciso estar aqui em Nova Hartz. Mas então, Deus nos matricula nessa escola bendita chamada Terra. E Ele nos diz, mas tu não vai estar sozinho, eu vou te dar a família ideal para ti. Às vezes não dá família, né, pessoal? Às vezes dá uma família muito estruturada, às vezes nem tanto, mas Ele dá o que é de melhor para nós todos, para que nós aprendamos a amar. Então, Ele nos dá essa família, depois Ele aumenta, Ele nos matricula numa escola da Terra, para que nós tenhamos o início dos nossos amigos, né, da nossa caminhada. Então, nós criamos vários amigos, outros nem tanto. Então, na verdade, aprender a amar o próximo, respeitá-lo nas diferenças. Nós vivemos, infelizmente, um momento, né, de intolerância com ideias diferentes, e isso serve sempre como uma reflexão para nós outros, né? Então, se a pessoa não pensa como eu, ela é minha inimiga. Por que disso tudo, né? Por que não pode pensar diferente? Cada um com aquilo que pode dar. Então, amar ao próximo é entender essas diferenças e respeitá-las. Fazer sempre o nosso melhor. E depois amar a Deus. Porque talvez, nós amamos sim do nosso jeito, mas como é que a gente vai amar a Deus se não ama a sua criação? Se a gente não se ama a nós mesmos, se a gente se trata mal, se a gente não se cuida, se a gente faz aquilo que a nossa consciência já diz que está errado, ela já sinaliza, e a gente muitas vezes, para ser aceito em algum grupo, em algum lugar, a gente vai, digamos assim, ignorando esses avisos da consciência que nós recebemos. Então vejam que o amor sempre é a lição. Mas nós, adultos, precisamos sempre saber o que nós vamos ganhar, né? A gente quer saber o nosso ganho, a gente já aprendeu isso. O que eu ganho amando, por exemplo, né? Primeiro a gente tem que entender que nós não fomos criados perfeitos. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, querendo Deus que pela lei do progresso e pelo nosso merecimento, todos nós pudéssemos progredir, evoluir de acordo com aquilo que a gente procura. Então, aquele que está se esforçando, que procura fazer o bem, que procura ser melhor, ele já está avançando mais rapidamente que aquele que ainda se permite dar uma parada, dar um tempo, né? Ter a sua caminhada um pouco mais lenta. Mas nós vamos entender, então, que esse processo de amar, ele não é tão simples, porque nós pensássemos, né, Jesus disse esses 2 mandamentos há 2000 anos, então 2000 anos a gente ainda não conseguiu, né? Não conseguiu entender, e isso faz parte. Nós precisamos muitas vezes reencarnar para entender. Porque no início nós tínhamos só instintos. Então os nossos instintos eram quais? De conservação, né, principalmente. Então nós fazíamos tudo pensando em nos conservarmos desde o início, né? Eu fico imaginando ali nos homens da caverna, né? Só para a gente figurar um pouco do espírito primitivo. Então ele ia lá, né? Caçava o mamute lá e dividia com todo mundo, e no outro dia não tinha mais, ele passava fome, e daí teve um momento que ele pensou, tá, mas se eu não dividir, eu tenho para 2 dias, tenho para 3, e aí começa, né, o nosso egoísmo, e aí o orgulho exacerbado. Então, todas essas questões que nós temos. Então, a gente vai avançando também. Depois de mais avançado, mais burilado, desculpa, nós vamos vendo que a gente vai mudando para sensações, e principalmente, depois de mais instruído e mais depurado, nós vamos tocando então por sentimentos, que é o grande objetivo. Sentimentos, né? Ele é a forma máxima do amor. Então nós sentimos, sentimento é sentir, né? Então nós sentimos pelo outro carinho,
sentimos pelo outro, o respeito, a vontade de fazer o bem. Então, isso são sentimentos, é a nossa luta, nossa briga, né, pessoal, conosco mesmo, porque o inimigo está dentro de nós, dos nossos vícios, então nós trocamos por esses sentimentos. Mas nós poderíamos pensar assim, quais são as características, né, do homem que ama? Porque nós falamos o amor, né, a gente pode pensar assim, mas se fosse para dar, né, para dizer assim, será que eu estou no caminho? Como é que é? Qual é a característica do homem que ama, né? Então a gente pode lembrar de algumas, por exemplo. O homem que ama, ele é leal, íntegro, consciencioso. Vejam só, lealdade, integridade, isso tudo é amar a si mesmo, pessoal. Isso, quando a gente é leal e íntegro com a gente mesmo, é a forma de nós nos expressarmos, é o nosso posicionamento. E as pessoas nos conhecem por isso. Então, aquele que ama, ele é leal e íntegro. E ele faz também aos outros o que eu gostaria que ele fizesse, né? Fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que fizessem por nós também. Vejam que quando a gente pensa nos outros antes de agir, porque nós temos a nossa justiça, mais ou menos assim, se a gente pudesse imaginar uma pessoa na frente do outro, né? O Hélio na minha frente e eu na frente dele. A gente bota um número no chão, né? O número 6, por exemplo, né? Virado para o meu amigo, meu querido Hélio. Daí eu vou dizer para ele, Hélio, que número tu tá vendo? Ele vai dizer, 6. Eu vou dizer para ele, não, é um 9. E daí, não, mas é um 6, mas os dois estão certos. Então a gente tem que entender que nós divergimos pelos pontos de vista diferentes que nós temos. Então, muitas vezes, nós vamos entender que aquilo que eu posso fazer para os outros, eu tenho que pensar não só em mim, né? Não só nas minhas vontades, nas minhas vaidades, mas perguntar se o outro também gostaria que eu fizesse isso. Suavizar as dores dos seus irmãos. É o homem que ama, a gente procura suavizar. O que é? Suavizar não é pegar o problema para a gente, mas tentar, na medida das nossas possibilidades, atenuar o sofrimento dos nossos irmãos. Então, essas dores que todos nós passamos, e para que nós aprendamos, é importante. Então, a gente se está sofrendo de uma certa forma, né? Uns em graus mais elevados, outros não. Aquele, muitas vezes, que não tem problema de saúde, tem financeiro, ou se não tem financeiro nem de saúde, ele tem de relacionamento. Então, sim, nós temos algo que nós precisamos ainda corrigir. E talvez dentro das nossas possibilidades a gente possa, então, suavizar as dores dos nossos irmãos. Mas, principalmente, para que a gente possa amar o próximo, nós precisamos modificar os nossos pensamentos, muitas vezes, e considerar como a grande família humana a nossa família. Se a gente pensar, a gente vive num mundo muito competitivo, né, meus irmãos? Todos nós temos que procurar o nosso espaço, né? Uns dizem lugar ao sol, outros dizem lugar à sombra. Mas todos nós vivemos num mundo competitivo e cada vez mais vai ser assim, porque Deus quer que nós evoluamos de forma mais rápida. Antes, uma notícia levava um ano para chegar no local. Hoje aconteceu, alguém já tirou uma foto, já está nas mídias sociais. Então, tudo é muito rápido. Os meios de aprendizado, imagine nós fazendo uma exposição, tendo essa honra para o Rio de Janeiro, nós aqui do Sul. Então, realmente, nós somos uma grande família humana. Muita Terra está virando uma aldeia global. Então, entender que todas essas diferenças, mesmo assim, todos nós somos irmãos, porque viemos do mesmo Pai. E ainda diz no Evangelho, no capítulo 11, que para todos os sofrimentos tende, pois, sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Então, a gente pode realmente, talvez, dar aquilo que para nós é a coisa mais cara que tem, que é o nosso tempo. Né? Então, o suavizar as dores do próximo realmente é poder entendê-los,
dizer que, olha, meu irmão, tu não está sozinho, a gente está junto, né? Se sentir apoiado, se sentir auxiliado, para nós é muito importante. A gente poderia trocar todas essas palavras, todo esse nosso discurso, por uma palavra, né? Que é caridade. E a gente pode pensar assim, então, qual é que é o efeito? O que, que mudaria, né? Porque é uma pergunta interessante, né? Dos fariseus, qual é o maior mandamento da lei de Deus? Porque, para nós, qual é o efeito dessa lei de amor na criatura humana? O que, que mudaria? Vamos imaginar nós num mundo já feliz, né? Um mundo bem mais evoluído, onde todos nós pensássemos naquelas coisas que nós falamos ali, né? Que todos os habitantes fossem leais, íntegros, que fizessem aos outros aquilo que gostariam, fizesse conosco, suavizando as dores, considerando todos como uma grande família, o que, que mudaria para nós humanos? Interessante isso, né? Então, no Evangelho nós vamos encontrar a resposta que nos diz que nós substituiríamos a nossa personalidade pela fusão de todos os seres. Mas, principalmente, olhem só, extinguir as misérias sociais. O que é miséria social senão o abandono, a violência, a fome, a sede? Então, todas essas misérias sociais, se nós entendermos ela como um problema de todos nós, fica diferente, né? Às vezes, nós vemos as situações, mas não é da nossa família. Não conhecemos quem são as pessoas, né? No farol, né? Uma sinaleira, a gente fala aqui em sinaleira aqui no sul, mas num ponto, numa esquina, qualquer lugar assim, nós vemos muitas vezes pessoas pedindo, crianças pedindo, e enquanto nós conseguirmos ainda ver isso e não nos abalarmos profundamente, ainda não teremos esse mundo de amor instalado no planeta Terra. Enquanto a gente conseguir ainda deixar o vidro do carro fechado, com a musiquinha ligada, enfim, o ar-condicionado ligado, e nós conseguimos passar por isso, ainda vai faltar muitas coisas. A gente não está amando o próximo ainda como poderia. E isso que a lei do amor vai fazer. A gente pode pensar, tá, mas não é feito nada? Claro que fez. Claro que sim. O próprio trabalho, né, da Casa de Batuíra faz um trabalho lindo que o nosso amigo Hélio teve a oportunidade já de falar o trabalho. Então, a gente vê assim, sim, e não é só aí, quantos trabalhos, quantas pessoas, todas as casas espíritas que eu conheço, pelo menos, primam pela caridade, porque um grande mandamento para nós é: fora da caridade não há salvação. E por que não há salvação? Não há salvação para nós, porque nós não sentimos ainda. Nós não temos sentimentos, nós estamos longe ainda de amar a si mesmo, de amar ao próximo e, consequentemente, de amar a Deus. Então, essas misérias sociais, elas estão diminuindo, sim, cada um fazendo segundo as suas possibilidades. Nós vemos pessoas que não são afeitas à religião e não precisa ser, as ONGs, né? Não citando nenhuma em especial, mas quantas pessoas que se preocupam pelos outros, quantas, aqui no Sul é muito comum grupos se reunirem, prepararem marmitas, e contando um relato, uma experiência, o pessoal põe aquelas caixinhas de leite integral, e então aquela tem um alumínio por dentro, aquilo serve então como uma forma de deixar a comida aquecida. Então faz-se campanha de recolher essas caixinhas, o pessoal então prepara o alimento, põe ali dentro, fecha e fica bem quentinho ainda na hora de distribuir. Então são várias as maneiras de poder ajudar. A gente pode lembrar das campanhas do agasalho, né? Então a gente vê que realmente as pessoas às vezes dizem: o mundo não tem jeito, né? O mundo está indo para trás. A gente sabe que não. A lei é a lei do progresso. Mas, principalmente, a gente falava que quando a lei do amor for a lei maior para nós todos, nós não vamos ter mais misérias sociais, nós não vamos mais permitir que isso aconteça.
nós podemos lembrar das crianças abandonadas, nós já temos as casas de passagem, enfim, as casas de acolhimento que as recebem, e depois, dentro das possibilidades, são adotadas. Vejam que existe uma vontade de que não se tenha essas misérias sociais. Então, a gente pode ver que através da lei, mas quem faz as leis são os homens, né? Então, a gente vai lendo, então, que é os direitos da mulher, os direitos da criança, os direitos dos deficientes, os direitos dos idosos. Então, a gente está vendo, assim, que às vezes tem que ser empurrado, né? Que tem que ser forçado, mas que com certeza essas leis vão mudando o nosso pensar, nosso modo de ver as coisas. E quando nós conseguirmos isso, nós vamos dar lugar aos sentimentos nobres dentro de nós, da fraternidade e do respeito por todos os semelhantes. O homem, então, ele vai amar com amplo amor os seus irmãos, sem sofrimento, desconhecendo a miséria do corpo e da alma. Vejam só, se a gente conseguisse por um instante imaginar um mundo assim, sem crianças precisando pedir, sem violência nas famílias, sem violência nas ruas. Puxa vida, né? Vale a pena tentar, né? Vale a pena começar por nós mesmos. E como é que a gente pode fazer, então, se a gente sabe que vai ganhar, né? Esse seria o grande prêmio para todos nós. E se nós pensarmos, né? Que prêmio maior nós poderíamos desejar se não vivermos em paz? Sem medo de violência, sem medo dessas coisas que ainda acontecem, que vão levar um tempo para se extinguir, a gente sabe, mas estamos no caminho, né? Isso seria nosso prêmio máximo, vamos dizer assim. Mas como é que a gente pode começar a fazer para se ajustar a isso, então? Como é que a gente pode fazer? Primeira coisa que a gente pode começar: tolerar os que convivem conosco, buscando perdoar quem nos ofende. Aí a gente vai entrar na tolerância e no perdão, porque é o ponto de partida. O perdão é tão importante que Pedro, quando perguntou a Jesus: Mestre, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? Até 7. Todos nós sabemos a resposta, né? E daí Jesus nos diz: não te digo 7, mas 70 vezes 7 vezes. Nos fazendo entender que o perdão ele tem que ser treinado. Na verdade, nós precisamos treinar o perdão. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós nos ofendemos. Nós nos ofendemos ainda, então a gente tem que perdoar depois, porque nós ainda não toleramos muitas coisas, não é? Quando a gente está fora de si, e eu gosto de dizer que infelizmente a maioria das pessoas, isso é bem grave, eu vou dizer, a maioria das pessoas vive hipnotizadas. Parece estranho falar isso, mas o que é a hipnose senão o estado alterado da consciência? Então, como a gente pode viver hipnotizado? Quando tu, por exemplo, diz: nossa, que semana mais rápida, já é sexta-feira, eu nem vi a semana passar. A gente pode pensar: como tu não viu, né? Como tu não viu passar? O dia é 24 horas, sempre foi, né? Então, diz: mas passa muito rápido, porque a gente está hipnotizado quando a gente, às vezes, entra no carro e quando vê, está na porta do trabalho, assim, meu Deus, já cheguei, nem notei que eu cheguei. Ou quando a gente pega o celular, né? Pega o celular e está dirigindo, enfim, são tantas coisas que a gente faz, quase que como uma hipnose, nós nos vivemos assim. Então, quando nós começarmos a entender os outros, a tolerar e principalmente perdoar, o perdão, ele é libertador. Nós ainda temos tempo, né, para ficarmos magoados, aí nós não temos tempo para ficar com raiva, com ódio, com rancor, com desejo de vingança. Veja, nós temos tempo para isso ainda, quando nós poderíamos simplesmente entender o nosso irmão e aquilo não nos ofender, porque tem muitas coisas que já não ofendem, né? A gente está treinando, mas tem algumas coisas que não são mais duras, enfim, cada um de nós, né, com a sua caminhada, mas vejam a importância que é o perdão das ofensas. Então a gente vai perdoar porque entende que o nosso irmão ainda está numa caminhada diferente da nossa, que ele tem algumas coisas para ajustar que nós já não temos mais,
e vice-versa, porque todos nós fazemos coisas erradas e precisamos muitas vezes ainda perdoar os outros. E qual é o próximo, né? O que mais nós podemos fazer para nos ajustar a essa lei de amor? A caridade. Auxiliar o próximo na medida das nossas possibilidades. E é aí que a gente vai, porque a caridade ela é ampla, né? A caridade não é resumida em dar uma coisa material, ou fazer algum favor, ou conversar com alguém, não é isso. O que a caridade faz por nós? A caridade nos traz uma coisa muito importante, que é a empatia, que é colocar-se no lugar do outro. Quantos que fazem caridade dizem assim, nossa, quando eu vou ajudar em algum lugar, eu vejo que eu não tenho problema. E é assim porque a caridade nos mostra como é realmente a vida das pessoas, quantos sofrimentos, quantas histórias de dor, quantas histórias tristes, quantas pessoas que precisam muitas vezes só um ombro amigo para se refazerem, um prato de comida para conseguir, né, através do sustento, pensar direito. Então, o que é contrário à caridade, a gente pode pensar o que é contrário ao amor, que a gente está falando da lei de amor. Alguns, talvez, se eu perguntasse qual é o contrário do amor, daí, de bate-pronto, diriam o ódio. E a gente vai lembrar de Chico quando ele nos diz, né, o Chico Xavier, que ele diz que não, que o ódio é simplesmente um amor que está doente. Porque realmente, né, quanto mais a gente ama uma pessoa e ela faz alguma coisa que a gente, né, não consegue ainda aceitar, a gente fica com ódio, vira um inimigo, né, muitas vezes. E quanto mais a gente amou aquela pessoa, mais forte é a nossa raiva, o nosso ódio para com aquela pessoa. E eu sempre digo, para que nós tenhamos ódio, nós temos que ter muita disciplina. Porque a gente tem que ter muita disciplina, ficar firme em ver aquela pessoa de novo e lembrar que a gente está bravo com ela, lembrar que a gente tem que fazer cara feia, lembrar que a gente tem que virar a cara. Nossa, é uma disciplina incrível, né? E quando a lei de amor, na verdade, né, quando o amor doente, esse ódio, porque o contrário do amor sempre é a indiferença. Não se importar com as coisas. Isso é o que nos afasta. Isso é o que nos apequena. Isso é o que nos torna brutos. Isso é o que nos torna ainda com instintos e não com sentimentos. Então, a caridade nos faz isso. A caridade nos salva, né? Nos salva de nós mesmos, não dos outros, não das coisas, mas das nossas imperfeições, daquilo que nós precisamos mudar em nós mesmos, para que nós tenhamos como recompensa maior estar no caminho de Deus, estar no encontro do nosso Mestre Jesus. Para que a gente possa pensar que quando a gente faz a caridade, o primeiro que ganha é quem faz. Porque é muito melhor ajudar do que ter que ser ajudado. É muito melhor poder servir do que ter que ser servido. Agradeçamos a Deus que nos dá todas as possibilidades para que nós nos eduquemos, para que nós aprendamos através da caridade. E, principalmente, atender fielmente ao chamamento de Jesus. Nós vamos nos ajustar à lei de amor quando nós amarmos uns aos outros. Então, de novo, Jesus nos fala de amor. E ele não simplesmente falou, ele principalmente exemplificou. Nós não temos relato nenhum de Jesus brigando com um ou com o outro, muito pelo contrário. Mesmo sendo, né, tentado arduamente por fariseus, saduceus e tantos outros que sempre procuravam algo para o comprometer, algo para que ele fosse, né, condenado, enfim, como acabou acontecendo. Mas ele sempre nos dizia, né,
amai-vos uns aos outros. E a gente vai lembrar do apóstolo João, já velhinho, né? Quase desencarnando, quase voltando à pátria espiritual. O cara não conseguia mais nem conversar, mas ele dizia sempre, né? Amai-vos uns aos outros, porque é o amor que vai nos transformar. Nós precisamos, dentro das nossas possibilidades, amar a nós mesmos, amar a vida, amar as possibilidades que Deus nos dá. Sermos gratos. A gratidão faz parte do amor. A gratidão que nos transforma em pessoas melhores. Aquele que é grato não tem dor. Aquele que é grato sabe que ele tem, que ele merece. Aquilo que é o melhor para ele. E amar ao próximo é receita infalível da felicidade e condição para que nos elevemos acima da matéria, trilhando o caminho para Deus. Então vejam só, amar o próximo, essa receita infalível de felicidade, porque aquele que ama a si mesmo, que ama ao próximo, consequentemente ele está trilhando esse caminho para Deus. Vejam como fica mais leve só de pensar, né, em ser uma pessoa melhor do que a gente pode ser. Né? Não tem nível, não tem uma tabela que diga, tu faz isso, tu vai estar amando, não. É aquilo que a gente sente dentro do nosso coração, principalmente. Lembrar do grande ensinamento do nosso Mestre Jesus, quando ele nos diz, a cada um segundo as suas obras. Então é isso que nós vamos receber. Vamos dar amor e receber amor. Porque nós sabemos o que acontece com o egoísta, né? Aquele que pensa só em si, depois de desencarnado, ele não recebe nada, ajuda de ninguém, e nós vamos, quase no nosso horário já, mas nós vamos encerrando, lembrando rapidamente da parábola do mal rico, que nos conta, né, que o Lázaro, né, um pobre, aquele que sempre vinha na porta do rico pedindo umas migalhas, e depois o pobre morreu, né, o mendigo morreu e o rico também, e um foi, de Jesus dizendo, né, que um foi então ter com Abraão, porque na época a gente tem que entender que a coisa máxima para um judeu era estar junto com Abraão, porque Abraão foi o início, né, digamos assim, desse povo hebreu. Então era uma grande conquista estar junto com Abraão, e então Lázaro estava e esse rico não. E a gente sempre acha que a gente está falando de riqueza nessa parábola, quando na verdade não é nada disso. Ou a gente pode imaginar, por um outro ponto de vista, que Jesus está nos falando sobre o egoísmo. Então, o rico não dava nem as migalhas dentro da parábola, né? Então, o rico não dava nem as migalhas que caíram no chão para Lázaro. Depois, claro, todos nós vamos desencarnar, mas o que ele quis dizer é que depois o rico, ele não podia... ele estava lá no fogo, né? E ele pedia então que Lázaro viesse e molhasse o dedo na água e passasse nos seus lábios, ao que Jesus disse que isso era impossível, que o abismo entre os dois era tão grande que se um quisesse passar para um lado e o outro para outro, isso não seria possível. Então ele nos fala realmente desse egoísmo, para que nós realmente nos preocupamos com amar ao próximo e nunca esquecendo. Segundo cada um de nós, receberemos aquilo que nós podemos dar. É da lei de Deus. Dizer, né, então, da nossa querida Joana de Anjos, que é a nossa mentora da nossa casa, que ela nos diz, né, quem sabe confiar e trabalha, sempre alcança a meta que busca. Então, que nós possamos trabalhar dentro de nós, para conquistar realmente esse amor, nosso próprio e dos nossos irmãos que nos rodeiam. Então, pessoal, muito obrigado pela paciência em me ouvir, muito obrigado mesmo de coração, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, Irineu, querido amigo, pela exposição da noite, e convido a você e aos outros irmãos a nos acompanhar agora na visualização terapêutica e na irradiação. Vamos então fechar os olhos
E vamos imaginar que estamos entrando na Câmara de Passos. Somos recebidos pelo querido benfeitor, Dr. Bezerra de Menezes, que nos abraça carinhosamente e diz em nossos ouvidos: Deus é amor. Ele nos indica o local a sentarmos. Os passistas nos recebem com muito carinho. O querido benfeitor, Dr. Bezerra de Menezes, faz uma prece à Mãe Santíssima, rogando a ela por todos nós, pedindo forças, bom ânimo, saúde. Os passistas iniciam o seu trabalho e os fluidos medicamentosos visitam as nossas células físicas e perispirituais. Nos é oferecida da água frutificada. E agora juntos, vamos à irradiação. Rogamos, Senhor Jesus, em favor daqueles cujos nomes se encontram nos cadernos e nas pastas, reuniões mediúnicas da tua casa de Batuíra. Imploramos socorro e ajuda, Senhor, em favor daqueles de nosso pensamento, daqueles que estão em sofrimento do lado da vida, por todo o planeta. E isso, Senhor, nós te rogamos. Em nome do Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas libertai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Nós agradecemos imensamente os 47 participantes da nossa palestra pública. Mais uma vez agradecemos ao nosso Ireneu pelo carinho de ter aceito o convite. Ireneu, que Deus abençoe. A você, os irmãos todos da casa de Joana de Ângela e da Nova Arte. Nós rogamos a todos, rogamos a Deus por todos, que possa o nosso Pai Celestial abençoá-los. Fiquem com Deus. Obrigado.